Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo e muito obrigado por nos deixar adentrar em seu lar. Hoje estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o tema O Reinado de Josias. Nesta lição, estudaremos sobre um dos monarcas mais piedosos do Reino do Sul, o rei Josias. Veremos também algumas das principais marcas que caracterizaram seu reinado e, por fim, elencaremos alguns dos resultados do avivamento experimentado em sua gestão. Se você deseja aprender mais sobre este assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? Josias foi constituído rei com 8 anos de idade, passando a ser o 16º monarca da dinastia de Judá e governou por um período de 31 anos. Segundo Reis 22:1. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. A verdade prática nos diz: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. O objetivo geral de nossa lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 3 ao 5, versículo 8, capítulo 23, versículos 2 ao 5, versículos 21, 22 e 25. Acompanhe conosco. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal,
ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. A paz do senhor, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E também contamos com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. A paz do senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, estamos nesta semana estudando a lição de número 12, a penúltima lição de nosso trimestre. Esse trimestre que já está deixando saudade, né? Temos aprendido bastante. E esta lição em particular, temos não só aprendido os princípios que podemos extrair de todas as histórias dos reis de Israel, mas também esta lição se caracteriza também pela densidade de informações históricas e informações do que dizem respeito ao cativeiro, seja do Reino do Norte ou do Reino do Sul, que será a nossa próxima lição, que dá todo o desenho, né, de todo o contexto histórico, geográfico, cultural, político, social e religioso do período pós-Egito, do período pós-Josué. Então, nós temos uma densidade, um período histórico muito abrangente nessa lição. Claro que foi estudado alguns reis do Reino do Norte, alguns reis do Reino do Sul. O autor também separou e reservou lições específicas para destacar os profetas também que atuaram, tiveram um papel preponderante nesse momento histórico da história de Israel. E estamos encerrando o estudo dos reis com um rei Josias, né? Pode-se dizer um dos reis que mais ficou marcado na história do povo de Deus, irmão Lucena, pela sua grande reforma, pelo grande avivamento, que, aliás, a sua existência e a sua ascensão ao trono já havia sido profetizado muito antes, lá no início, antes mesmo da divisão do Reino Unido para o Reino do Norte e Reino do Sul. É verdade, pastor. O personagem principal da lição de hoje é destacado, entre outras coisas, por conta não só da sua importância política, não é? Mas também, sobretudo, da sua importância espiritual. E é bom, como sempre fazemos de início, no comentário da lição, trazer algumas informações introdutórias a respeito desse personagem. Embora ele não vai ser destacado sozinho, há outros personagens envolvidos com relação à sua história, mas ele é o principal. O nome, por exemplo, de Josias, que significa o Senhor sustenta, isso já aponta de alguma forma, de maneira profética, o que Deus faria com ele. Era alguém cuja vida seria sustentada integralmente por Deus para ser uma bênção em sua geração. A primeira vez que o nome de Josias aparece, e isso ocorre em 1º Livro dos Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2, quando um homem de Deus, um profeta anônimo, podemos assim dizer, está escrito no capítulo 13, versículo 1, o seguinte: E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 2 diz: E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então, a primeira referência que se faz alusão a este personagem é 300 anos antes da sua existência. Este homem de Deus faz menção porque
nós encontramos que essa referência vai se cumprir em 2 Reis, capítulo 23, versículo 15 e 16. Ficando já claro, pastor, dessa informação inicial de que toda a biografia de Josias vai ser caracterizada por uma coisa, entre outras, a soberania e a grandeza de Deus na história da humanidade. Porque Deus já está antecipadamente avisando, informando de que alguém será usado poderosamente por Ele para trazer uma mudança espiritual de forma radical. Podemos aqui citar alguns textos para corroborar essa verdade que Deus governa, lidera e é soberano sobre a história humana. Isaías capítulo 42, versículo 9, também capítulo 44, versículo 26 e também versículo 28, e Isaías capítulo 46, versículo 10. E se o senhor me permite, eu queria citar, ou seja, ler esta referência, que eu acho muito importante o professor fazer menção já, partindo dessa informação do nome, da pessoa de Josias. Isaías 46, 10, Deus diz assim: que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, inicialmente, fazer menção desta realidade nominal desse personagem, acredito que é muito importante. E a história, irmão Jonas, de Josias já começa como sendo fruto do cumprimento de uma promessa de Deus, como já foi dito, né, mais de 300 anos atrás. A sua vida e a sua história já começa marcada pela fidelidade de Deus à sua palavra, a soberania de Deus, que tem um controle da história, e esse Deus soberano, que tem um controle da história, mais de 300 anos atrás, já havia profetizado de que haveria de levantar um, e ainda de maneira cirúrgica, né, não só diz que levantaria um, mas já dá o nome de como ele seria chamado e que traria esta reforma, e que, aliás, é o último rei de Judá antes do cativeiro babilônico, que Deus levanta como remanescente para levantar o povo e dizer assim: acorda, porque o juízo de Deus está às portas. E a soberania, como o senhor pontuou, é extremamente interessante a soberania de Deus, porque além de dizer que o homem ia surgir, também disse o nome, quer dizer, foi uma precisão cirúrgica, quer dizer, Deus já estava... isso também garante a aliança, né? A permanência da promessa, né? É claro que existe uma promessa com a casa de Davi, por isso que lá no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3 do primeiro livro de Reis, aponta justamente para esse elo, essa preservação da aliança. Por isso esse cuidado de Deus em dizer que Josias ia surgir, e além de Josias surgir, dizer também o seu próprio nome. O cuidado para que essa aliança pudesse ser preservada. É curioso, pastor, a gente menciona Josias, fala da soberania de Deus, mas é bom também fazer menção que Josias, quando ele aparece no cenário, ele vem de uma família que é bem conturbada, bem problemática. Primeiro, foi neto do ímpio rei Manassés, né? Ímpio rei. Mesmo no finalzinho da vida, Manassés se convertido, mas a vida pregressa de Manassés é horrível. E depois vem o próprio Amon, que é justamente o pai do próprio Josias. Quer dizer, quando você olha para a família de Josias, você não pode esperar, vamos dizer, pelo menos pela lógica humana, quer dizer, não pode esperar que venha uma pessoa convertida dali. Mas é bem curioso que veio uma pessoa convertida a partir dos 8 anos de idade e a partir dos 16 anos, ainda muito jovem, né? Muito jovem, lá no capítulo 22 do segundo livro de Reis, diz: e tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Gedida, filho de Adaías, filho de Boscate. É curioso que muito jovem, ainda fruto de uma família perversa, porque Manassés, o seu avô, passado terrível, Amon, simplesmente Amon, além de ser perverso, Amon será morto. Quer dizer, ainda muito jovem, ele perde seu pai, mas mesmo assim o coração de Josias se voltou justamente para adorar o Senhor. Era isso que Deus anteveu, né? Justamente lá na profecia, né? Vamos deixar claro que a soberania aqui não é uma predestinação. Deus viu o que realmente ia acontecer, e Josias, mesmo marcado por uma família ímpia, perdeu o pai prematuramente, mas mesmo assim se voltou para o Senhor, mostrando que as pessoas não são fruto do meio. Isso também se pontua também, irmão Lucena, nesse texto, de que
como não é uma predestinação fatalista, não quer dizer que ele teria que fazer aquilo tendo uma determinação de Deus na sua vontade, anulando o seu livre-arbítrio, a sua liberdade. Então, ele é como se, dentro dessa teologia fatalista, é como se ele já nasceu programado para aquilo e não poderia responder de outra forma se não fosse daquele jeito. É verdade, pastor. A grande diferença, e é bom o professor aproveitar, uma vez que vai ser feita menção desta soberania divina, entender que a soberania de Deus não significa necessariamente que todas as atitudes são decretadas e determinadas por Ele. Quando Ele faz menção de algo que vai acontecer, não significa necessariamente que Ele as determinou, mas que Ele sabe que vai acontecer. E, claro, a gente não consegue entender, dimensionar como é que funciona essa administração divina, mas Ele sabe livremente o que as pessoas vão fazer e mesmo dentro dessa liberdade, Ele faz com que os seus projetos sejam cumpridos. Aí está a grandiosidade e a soberania de Deus. Tanto é fato que o próprio texto vai mostrar, e no decorrer do comentário vai ser enfatizado sobre isso, atitudes piedosas que o próprio Josias tomou. Veja, a Bíblia vai deixar claro que ele tomou a iniciativa e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não por uma determinação, mas por livre vontade. Uma vez que o próprio contexto que foi mencionado pelo professor Jonas Santana, tudo indicava da possibilidade de ele agir de forma contrária. Ser alguém frustrado, crescer, ter uma pré-adolescência extremamente conturbada, ser alguém revoltado contra o próprio Deus, podemos assim dizer, visto que o próprio pai foi assassinado de forma terrível dentro de sua própria casa. A Bíblia não diz, pastor, mas imaginemos, será que essa criança estava em casa quando isso ocorreu? Não é? Muitas situações podem ter ali ocorrido e a vida dele poderia ser marcada de forma negativa, mas ele age na contramão, mostrando ter a liberdade de buscar ao Senhor, de querer agradar ao Senhor, indo na contramão daquilo que o contexto social, histórico, poderíamos dizer, era uma imposição. Ele mostra que tem liberdade de escolher. E a gente percebe que havia uma inconstância, né? Por exemplo, nós estudamos o rei Ezequias, irmão Jonas, aí aqui a exemplo de Josias, ele também promoveu um verdadeiro avivamento ali em Judá. Aí Ezequias morre, aí vem Manassés. Aí Manassés desfaz tudo o que Ezequias fez. Aí depois é levado cativo, ele se arrepende, aí vai desfazer o que fez, né? Aí depois levanta-se o filho e desfaz do que o pai fez num período de arrependimento. Aí acaba morrendo e agora levanta Josias para desfazer de maneira definitiva agora, porque daí é cativeiro babilônico de maneira definitiva e aí marcar essa nação. Aliás, Josias é um rei que o escritor bíblico, tanto do livro dos reis quanto do livro das crônicas, coloca, por exemplo, 3 capítulos, né? Ou melhor, 4 capítulos, né? Livro dos Reis, capítulo 22, capítulo 23, Crônicas, segundo livro das Crônicas, 34 e 35 são capítulos, 4 capítulos que são destinados a este rei, né? Que se assemelha muito em termos de espaço na Escritura ao rei Davi, ao rei Salomão, ao rei Asa, ao rei Ezequias, né? Então, o próprio escritor já deixa claro, ele disse, olha, eu quero registrar a história deste homem e com mais detalhes, porque o livro das Crônicas trabalha esse texto com muito mais detalhes, vai mostrar sobretudo, né, a reforma religiosa que ele acabou realizando em Judá. Isso mostra que a intenção do autor era que este rei ficasse marcado por sua contribuição, não só política, mas contribuição espiritual para a nação de Judá. E o senhor falando, pastor, sobre essa questão do autor. O autor enfoca, né, principalmente esses reis, os reis que fizeram o que era coisa boa, porque nós estamos falando do período de Judá. O reino de Judá, marcado por 19 reis, mas a gente só tem 8, na verdade, que faz o que é bom. Então, o que é que os escritores sagrados se dedicam? A mostrar o lado positivo. E outra coisa sobre o livro de Crônicas, que há teólogos que acreditam que seja muito acertada a informação que eles trazem, que Crônica traz mais detalhes, porque o autor do livro de Crônica, possivelmente, né, ele pega aquele aspecto de caráter sacerdotal. Quer dizer, ele é mais sacerdotal na hora da escrita do que o escritor do livro de Reis. Quer dizer, Reis ele é muito mais
histórico, mas Crônicas não, ele é sacerdotal, até pelo fato do próprio Manassés, porque no livro de Reis diz que Manassés morreu. O livro de Crônicas diz não, mas antes de morrer ele se arrependeu. Quer dizer, esse aspecto sacerdotal que a gente poderia fazer na atualização, esse aspecto mais pastoral, né? Para dizer, houve sim um arrependimento por parte desse homem. Então, eu acho que é esse, na verdade, o cuidado que os autores, na verdade, demonstram, né? O cuidado em dizer, olha, existe um Deus que ainda está dando chance. Ainda está dando chance, ainda existem exemplos bons, não tem somente exemplos ruins, não. E existem pessoas que tomaram atitude. Veja, no transcorrer do estudo, a gente vai perceber uma coisa, que é Josias quem, depois que encontra o livro, ele ouve, ele atende, ele vai atrás da profetisa, ele reforma, exige do outro lado, melhor, da parte de Josias, um certo esforço para desfazer e tirar tudo aquilo que seu pai colocou, porque ele está indo de encontro àquilo que o pai dele colocou dentro da casa de Deus. Quer dizer, é mexer com os próprios antepassados, né, pastor? Isso. Quer dizer, para isso tem que ter a disposição e o objetivo certo. Eu quero adorar a Deus. Irmão Lucena, quais as principais características do reinado de Josias? Mas não responda agora não, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a lição de número 12, que tem como título O Reinado de Josias. E deixamos para este bloco o comentário sobre as características do reinado de Josias. O que é que a gente pode comentar, irmão Lucena, sobre isso? Pois não, pastor. Quando nós analisamos tanto o segundo livro dos Reis, como também o segundo livro das Crônicas, os escritores vão deixar claro marcas, não é, que foram diferenciais no reinado de Josias, que, a propósito, fez um contraponto em mais de meio século de afastamento de Deus, porque, levando em consideração que Manassés reinou 55 anos, embora no final de vida tenha se arrependido, mas não deu tempo de mudar muita coisa com relação ao reino. E Amon passou 2 anos, então quase 60 anos, né, de desvio sistemático, podemos assim dizer. O reinado de Josias vai ir na contramão e ele vai ter apenas 31 anos de reinado. Mas algumas marcas ficaram evidentes. E a primeira que a gente poderia citar é que o reinado dele foi marcado pela piedade. É alguém que inclinou-se a despeito da impiedade dos seus antecessores, como já foi relacionado aqui, Manassés e Amon, ele vai na contramão. E o texto que a gente poderia citar é exatamente segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2, entre outros que o texto bíblico apresenta, mas inicialmente o versículo 2 que diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, vejamos aí, primeiro que ele dispõe-se a agradar ao Senhor, fez o que era reto, né? O que era correto. Reto aqui significa correto. Ele era alguém muito prudente. Tomou para si referenciais positivos, porque o texto bíblico diz que ele não andou no caminho de Amon, não andou no caminho de Manassés. Mas veja que a referência faz menção a Davi, que apesar das suas fragilidades, mas era um paradigma, vamos dizer assim, um modelo de alguém que desejou com todas as suas forças de agradar ao Senhor. E o texto diz que ele não se apartou nem para a direita nem para a esquerda, mostrando a sua perseverança. O fato de agradar a Deus não foi momentâneo, mostra que havia uma firmeza de caráter, o desejo ardente no coração de agradar ao Senhor, isso de forma perseverante. Ainda o texto bíblico vai dizer, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, a parte B, de que esse desejo de agradar ao Senhor de forma perseverante também foi de forma sincera e sem reservas, porque o texto diz assim: e antes dele não houve rei semelhante. Isso fala de singularidade, mas o texto diz assim, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, isso fala de sinceridade, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Isso está dizendo assim, sem reservas. Não havia áreas específicas da vida de Josias que ele, vamos dizer assim, deixou sob os seus próprios cuidados, mas o texto diz que de todas as suas forças, de maneira singular, como nós já citamos. A sua piedade, pastor, a piedade de Josias era tão destacada que o próprio Jeremias fez menção dele, mostrando que ele foi um rei singular em relação aos que foram antes dele. Se lermos, por exemplo, Jeremias capítulo 22, versículo 16, a parte A,
diz Jeremias que ele foi um exemplo a ser seguido e era um referencial tanto para aqueles que viriam depois dele, como aqueles que estivessem paralelo a ele, seja a nação de Israel, a nação ou outras nações à sua volta, porque diz que ele julgou a causa do aflito e do necessitado, mostrando a sua piedade. Qual é a lição que a gente aprende com isso aqui? É que é possível ser um crente servo de Deus, um crente piedoso, apesar do contexto em que está inserido. Então, a primeira marca que faz um diferencial no reinado de Josias é que esse reinado foi marcado pela piedade. E o senhor citou aqui o texto de Reis 23, 25, que diz: e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso aqui, irmão Jonas, lembra muito o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, que é uma citação de Deuteronômio. Em outras palavras, o escritor está traduzindo o seguinte: olha, Josias priorizava Deus em sua vida. Perfeitamente, pastor, porque acho que chama mais atenção em Josias é esse lado de se voltar principalmente para Deus, mas através da sua palavra. É quando a gente vê essa sensibilidade que Josias tem, porque quando o livro da lei ele foi encontrado, é curioso que o capítulo 22, versículo 8, do segundo livro de Reis, diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Mas no versículo 13 diz assim: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo, por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto nós está escrito. Observe, o coração disposto a adorar o Senhor teve como referencial o rei Davi e não os seus pais, principalmente Amon, que andou desviado. Então, o que é que ele vai pegar? Vai pegar Davi como sendo o seu referencial maior. Então, a partir de Davi, agora vem justamente o livro da lei. O que é bom que se diga que antes da lei do livro ser encontrado, ele se dispõe, o coração dele está tão voltado para Deus, que a primeira coisa é restaurar a casa do Senhor. Então, o que é que ele faz? Ele restaura. Na sequência seria isso, o coração voltado para Deus, referencial vai ser Davi, depois ele vai reparar a casa de Deus que está, entre aspas, né, destruída, porque cheia de imagens de escultura, encontra o livro da lei. Quando o livro da lei é lido, aí vem a sensibilidade. Eu disse, o livro fala coisas que os nossos pais pecaram e erraram, por isso que a ira do Senhor está sobre nós. É a partir desse reconhecimento da ira de Deus que ele diz a gente tem que fazer um novo conserto. É quando começa o avivamento, porque ele tem um conhecimento a partir da lei do Senhor, que eles precisam mudar. Capítulo 22, o versículo 18. Porquanto, aí a profetisa Hulda, né, que fala para ele até no intervalo, o presbítero irmão Jonatas Lucena, disse uma coisa muito interessante, pastor. Observou algo muito interessante, versículo 19. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores que seguiriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Como ele ouviu, foi isso que o presbítero mencionou, como ele ouviu a Deus, então Deus também o ouviu. Irmão Lucena, quando nos debruçamos sobre o livro das Crônicas, que o escritor, aí como já foi trabalhado aqui, né, que o escritor do livro das Crônicas, ele é mais pastoral, né? Ele tem a preocupação de trabalhar mais a questão religiosa, os rituais, e o escritor do livro das Crônicas, no capítulo 34, que ele vai fazer a descrição, né? Começa logo, porque sempre segue um padrão, né? Ele segue o mesmo padrão. Ele tinha dizendo o seguinte, capítulo 34, versículo 1, diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Dá uma síntese, né? A data que ele começou a reinar e quanto tempo ele reinou. E agora vai dar uma descrição do seu reinado. Aí diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai,
É claro que aqui seu pai está falando descendente, né? Não é que Davi era diretamente o seu pai, mas era descendente. Aí diz assim, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele é mais cirúrgico do que o escritor do livro dos reis. Aí diz assim, porque no ano 8º do seu reinado, ou seja, se ele está reinando começou com 8, no ano 8º do seu reinado, então 8 mais 8, 16. Então, com 16 anos de idade, sendo ainda moço, com 16 anos de idade, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ou seja, adolescente, se dedicou a buscar ao Deus de Davi, a buscar ao Senhor. E aí diz o seguinte, e no 12º ano, ou seja, no 12º ano do seu reinado, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, das imagens, das esculturas e de fundição. Ou seja, com 16 anos, ele começa a buscar ao Senhor e com 20 anos ele começa a derribar os muros. Só que os postes ídolos, a idolatria no meio de Israel. Só que mais à frente o escritor deixa claro que depois que se descobre o livro, parece que há uma aceleração em todo esse processo. Então nós temos ele que inicia o seu reinado buscando ao Senhor e procurando fazer essas reformas, até o momento em que ele é, aqui tomando a frase do irmão Jonas, ele é delatada a sua sensibilidade, tal que ele manda falar com a profeta, né, sobre consultar ao Senhor, buscar a presença do Senhor e ver o que é que Deus tem a dizer sobre aquela situação. É verdade, pastor. São lições maravilhosas, né, que a gente aprende com esse personagem. Quando o senhor estava comentando, por exemplo, essa questão das idades 8, 16 e 20, que são idades consideravelmente muito juvenis, vamos dizer assim, joviais, não é? Isso mostra, entre outras coisas, a importância de se educar, não é? A criança, o pré-adolescente, o adolescente. E alguém pode se perguntar assim, mas como é que pode uma criança, dentro desse cenário que já foi descrito aqui, neto de Manassés, filho de Amon, que a propósito, a Bíblia vai dizer, o segundo livro das Crônicas vai dizer, de que Amon conseguiu superar a ruindade, me permite usar essa expressão, pastor, de Manassés. Isso pode ser visto à luz do texto sagrado, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 23. E como é que esse Josias anda na contramão? Alguém diz, aí é uma especulação, é uma possibilidade, e faz sentido, a gente não estaria errando se pensássemos assim. O texto bíblico vai dizer, em 2 Reis 22:1, faz menção do nome da mãe de Josias. É algo muito incomum uma mulher ser citada assim em um momento tão crucial. Há quem diga, fundamentado nisso, de que Gedida, que era a mãe de Josias, exerceu uma influência positiva em relação à educação do filho. Se isso for verdade, pastor, isso é um ensinamento para nós, não é? Pais, mães, pessoas que são responsáveis, professores de escola dominical, o quanto é importante ensinar à criança aquilo que o provérbio disse em 22:6, não é? Instrui o menino no caminho que deve andar. Isso é algo muito impressionante e que trouxe resultados maravilhosos. Entre outras coisas, mostra que no período de Josias, ele dava tanto atenção ao que Deus queria para o povo, para a sua vida de um modo geral, que foi exatamente nesse período, pastor, que a ação profética, vamos dizer assim, teve lugar e voz a ser ouvida naquele período. Porque o professor Jonas fez menção da profetisa Uda. Ele recebe a informação que o livro foi encontrado, ele preocupa-se em entender melhor e orienta a um grupo, não é, de assistentes para que fossem a ela. O profeta Sofonias, isso está em Sofonias 1:1, foi um profeta contemporâneo também de Josias, que profetizou no início do reinado de Jeremias, ou seja, de Josias, digo. E Jeremias também foi um profeta contemporâneo. Então veja que vozes proféticas são ouvidas com muita frequência. Isso mostra a sensibilidade que aquele rei tinha e o seu reinado também marcado pela ação profética. É interessante notar de que em 2 Reis, capítulo 23, versículo 2, voltando para o capítulo 23, é dito que esses profetas estão juntos com Josias no momento em que a aliança é restaurada. Capítulo 23, versículos 1 e 2, para compreendermos melhor. Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, veja, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Então é um rei quebrantado,
um rei sensível que aprendeu o quanto é importante a palavra, e isso vai trazer um diferencial muito grande. Não havia, já fazia um bom tempo que os reinados que ocorreram antes dele não tinham dado ouvidos aos profetas de Deus, aos mensageiros de Deus. Isso pode ser visto em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, e também Neemias 9 e 30. No entanto, Josias, ele abre o seu coração, quer agradar a Deus e dá ouvidos à sua palavra. E é por isso, irmão Jonas, que o escritor de Crônicas, que é pastoral, gostei muito da sua expressão pastoral, ele destaca, por exemplo, ele usa o termo buscar ou consultar 3 vezes, segundo o livro das Crônicas 34, versículo 3, versículo 21 e versículo 26, mostrando aquela mesma citação que foi feito aqui do segundo livro dos Reis, mostrando que Josias priorizava ao Senhor e que, diferentemente dos outros reis, que às vezes, por exemplo, Acasias mandou procurar saber aí os profetas dos outros deuses, mas, diferentemente desses reis, ele tinha preocupação, tinha sensibilidade de saber qual era a orientação de Deus e o que é que Deus tinha a falar sobre aquela situação. E é isso, né, que fica a maior lição. Acho que são várias as lições que a gente tira aqui do rei Josias, mas essa de consultar a Deus para buscar a sua orientação por intermédio da sua palavra, porque foi o caminho que Josias utilizou. Disse, o livro fala isso daqui. Quer dizer, o livro mostra a nossa situação, mas o mesmo livro que mostra a situação também cobra arrependimento. Então, se a gente se arrepender, fizer o que é certo, né, ou melhor, fizer o que é correto, Deus nos atende. Então, ele priorizava a Deus e buscou a Deus, e buscou por intermédio da sua palavra. Essa expressão, pastor, que o senhor mencionou, são 4 vezes que aparece. 3 vezes. 3 vezes. Buscar ou consultar. Buscar ou consultar, que por sinal isso é muito frequente no livro realmente de Crônicas, porque buscar não é simplesmente uma atitude passiva, quer dizer, você tem que ir atrás, existe um esforço do outro lado. E quando a Bíblia diz que ele buscou, o buscar aí é derrubar os altares, é tirar os ídolos, até os ossos dos sacerdotes pagãos foram queimados também. Isso é buscar a Deus, não é simplesmente chegar. Não é simplesmente chegar e dizer assim, eu encontrei o livro, estou com o livro na mão, não. É ouvir e praticar, aí se busca realmente a Deus. Qual é a lição que fica aqui para a gente? Nós não somos somente ouvintes da palavra de Deus, nós somos praticantes. Quer buscar a Deus de verdade, pratique a palavra dele. E o importante, que pode também ser destacado aí, irmão Lucena, é a relevância da Escritura e a relevância que tem em se dedicar à leitura da palavra. Aí eu lembro do texto lá de Salmo 1, né, diz que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A partir desse parâmetro, a gente percebe a omissão e o desleixo de todos os reis para trás, né? Inclusive o livro estava perdido dentro do templo, mas quando o livro ele é descoberto e levado ao rei Josias, disse, a gente não pode ter outra atitude a não ser a atitude de nos render às orientações do nosso Deus. É verdade, pastor. E a narrativa, o próprio escritor do livro dos reis, ele faz questão de destacar o quanto é importante o livro e os resultados que a prática desse livro ele traz. Porque Ilquias, que é o sumo sacerdote, ele acha, ele lê o que está, ele passa para Safã, que é o escrivão lê também, o escrivão leva para o rei, lê para o rei ouvir, o rei ouve, pede para consultar a profetisa traz uma explicação maior a respeito da necessidade realmente de seguir aquelas orientações. O livro é lido diante do povo e isso traz um quebrantamento nacional, vamos assim dizer. Então, do começo ao fim da história de Josias, a palavra de Deus sempre está em evidência, que é o que a gente vê que fez com que um avivamento extraordinário ocorresse naqueles dias. E a gente percebe também, irmão Jonas, que uma das características também, dentre tantas essas que já foram elencadas, que Josias era humilde. Ele foi humilde. Isso até tanto o escritor de Reis, né, segundo o livro dos Reis 22 e 19, quanto o escritor de Crônicas,
Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, eu gostaria de ler rapidamente aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 27 e 28, diz assim: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Aí o texto 28 diz: e eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Isso mostra, Deus disse assim: olha, você se humilhou, eu vou lhe poupar de toda essa situação, mas saiba de uma coisa: o juízo vai vir, mas vai vir depois que você partir. Perfeito. É uma das características de Josias, né? Quebrantamento, buscar a lei do Senhor. Interessante se humilhou. Em outras palavras, ele disse: Senhor, o que ele está dizendo, né, para todo o povo a situação aqui é complicada, a gente não tem, sozinho a gente não consegue resolver, usa de misericórdia de nós. Ele começa a se baixar, a se curvar, pedindo a Deus misericórdia. Aí Deus dá a misericórdia, diz: olha, teus olhos não vão ver o mal que vem sobre esse povo. Não vem, quer dizer, pela a humilhação, essa atitude do reconhecimento que somente Deus perdoa, que somente Deus pode restaurar. E, claro, não é só o reconhecimento, mas a prática da ação de tirar tudo aquilo, que isso é um ato de humildade também, de tirar tudo que existe de mal, inclusive as estatuetas de Baal que foram levantadas ali dentro. Aí, é claro, é um coração quebrantado e é uma pessoa humilde, Deus atende, pastor. E ainda acima, tu suspende até o juízo, né? Quais as características do avivamento no reinado de Josias? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição, com o tema O Reinado de Josias. Irmão Lucena, estamos já finalizando, né, o nosso programa, mas a gente não poderia deixar de falar sobre as características do avivamento no reinado de Josias. O que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Com tudo que Josias deu prioridade a Deus e aquilo que Deus dizia pela sua palavra, então o avivamento ele foi, vamos dizer assim, já esperado, né? Porque sempre é dessa forma. O verdadeiro avivamento só é possível quando alguém dá ouvidos à palavra de Deus e pratica a sua palavra. E uma das coisas que mostram que, de fato, o avivamento estava ocorrendo foi quando Josias teve a sensibilidade de restaurar o lugar da adoração. Isso é importante. Todas as vezes que o avivamento é evidente, a adoração genuína, ela é restaurada, ela é, vamos dizer assim, aplicada com o coração, não é daqueles que querem agradar ao Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo 22, versículo 5, que ele toma a iniciativa junto com a equipe, né, de funcionários, aqueles que estavam a serviço do rei, aqueles que estavam no serviço religioso, que tinham a fidelidade já evidenciada, estavam responsáveis pela restauração do templo. Isso mostra de que o amor ao templo, aos cultos, ao lugar da adoração coletiva, é indício que realmente está se passando por um avivamento. Avivamento em que as pessoas não têm prazer de estar na casa, não dão devido valor ao lugar da adoração, a gente precisa questionar se realmente isso é um avivamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar textos como o Salmo 122, verso 1, em que o salmista tem o prazer só de ser convidado de estar na casa do Senhor. Isso mostra o fervor do seu coração. Salmo 122, verso 1. Em Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas vai trazer um resumo de como era a dinâmica da igreja primitiva. Nos versículos, capítulo 2 de Atos, versículo 44 e 46, diz que eles perseveravam juntos e todos os dias estavam no templo, né? Claro que alguém pode dizer assim, mas todos os dias no templo e para quem trabalha? Estamos aqui falando de uma realidade
social diferenciada. Mas o princípio que fica aqui é que todo aquele que de fato tem um coração fervendo de agradar ao Senhor, ele vai aproveitar todas as oportunidades para estar no templo, que é o lugar da adoração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 8 e versículo 10, diz que Josias criou um programa específico, podemos assim usar uma expressão bem atual, de reparação do templo, mostrando a necessidade. E se o professor quiser, a partir do versículo de número 4, pastor, capítulo 22, ou seja, capítulo 23, corrijo, a partir do versículo 24, tem verbos que aparecem, que mostram o que Josias fez nesse processo de reparação. O verbo tirar, o verbo destituir, o verbo derrubar, profanar, tirando os altares idólatras que estavam dentro do templo. Ele derrubou os altares, entre outras coisas que estavam incluídas lá. Então, o avivamento é caracterizado pela centralização do lugar da verdadeira adoração. E quando olhamos para os avivamentos, irmão Jonas, no Antigo Testamento, embora que, por exemplo, aqui no livro das Crônicas, o autor ele divide a vida de Josias em 3 fases. Primeiro, segundo o livro das Crônicas 34, do verso 3 ao 33, fidelidade em buscar o Senhor. Segundo o livro das Crônicas 35, 1 ao 19, vai falar sobre a Páscoa. E segundo o livro das Crônicas 35, 20 ao 24, vai falar sobre a morte de Josias. Embora que nesse avivamento a gente vê isso aqui, a gente vê no avivamento lá em Ezequias, a gente vê Joás também fazendo a mesma coisa, a questão do sacrifício, organização do culto. Mas uma coisa que é comum em todos esses avivamentos é a preocupação com o templo, é a centralidade. Até porque o templo no Antigo Testamento era o supremo símbolo da religião de Israel, porque era um templo que oferecia sacrifício, era no templo que Deus havia dito a Salomão que aí estará o meu nome para sempre, estarão os meus olhos, estarão os meus ouvidos, aqui será chamada casa de oração, casa de sacrifício. Então não há como não pensar num avivamento sem pensar numa frequência de templo, no prazer, como já foi citado aqui, de estar no templo, de estar na casa do Senhor. E o templo, é bom que você diga, voltando para Israel, o Judá, é o local de referência da adoração. Então, tudo vai ser centralizado ali. Quer dizer, quando Josias está restaurando o local da adoração, está se restaurando todos os sacrifícios, de acordo com aquilo que a Bíblia fala, né? Porque a centralidade das Escrituras está presente como uma característica do avivamento. Então, a Escritura começa a balizar, é ela quem chama para dizer o seguinte: olha, existe a festa da Páscoa, que não estava sendo mais feita. É pelas Escrituras que vai ser dito, existe o sistema sacrificial. A própria Escritura vai dizer, aqui é o local de adoração. Então, o que é que a gente tira daí? Que não é somente a frequência ao templo, o templo é um local de referência, porque é ali onde tem o ensino da palavra de Deus, é ali onde a gente tem a liberdade de adorar o Senhor, é ali que é chamada casa de oração, é uma referência, pastor, não é nada solto. Para quem está em casa, não achar que eu não posso orar em casa, pode sim, tudo bem, no regimento adulto pode orar em casa, na rua, mas há um local específico dedicado para adoração que se chama o templo. E é curioso que todos os avivamentos, né? Aqueles que a Bíblia Sagrada menciona e aqueles que não fazem menção, por exemplo, a história da igreja mostra os avivamentos, há uma recorrência e um desejo de estar no templo. Isso é uma marca do avivamento. E há pessoas que aproveitam a visão neotestamentária, irmão Lucena, para dizer, não, nós é que somos o templo do Senhor. Nós somos templos e morada do Espírito Santo, não precisa nada disso. Só que a gente, à luz do Novo Testamento, a gente percebe que Jesus frequentava a sinagoga e Jesus frequentava o templo. Os crentes da igreja primitiva, eles não tinham templo. Observe que quando o texto lá de Atos diz, eles perseveravam unanimemente no templo todos os dias, ali está falando do pátio do templo, porque eles não tinham acesso ao templo. Estavam no pátio, ou seja, a necessidade de congregar era tão grande que para eles, a gente vai para esse pátiozinho aqui, a gente se reúne aqui, que o importante é congregarmos, porque nós estamos falando período do 1º século,
a fé cristã era religio ilícita, não poderia ser praticado, não tinha templo. Os templos cristãos começam, de fato, a serem construídos a partir da era Constantino, século IV depois de Cristo, e é por isso que há essa ausência, e na ausência de templo, era a casa dos irmãos, era a sinagoga também, os irmãos ficavam ao redor da sinagoga, ficavam no pátio do templo, não importa. O importante é se reunir para estar todo mundo junto, congregando, como diz o escritor aos Hebreus, né? 10 e 25, a gente tem que congregar. Exato, pastor. E isso é o que a Bíblia aponta, não é? Uma vez que o reinado de Josias estava fundamentado no que a Bíblia ensina, então a Bíblia ensina esses princípios. Embora esses desdobramentos históricos, como o senhor acabou de descrever, com muita propriedade, mas ainda assim o princípio de estar unido, nunca aquele conceito de estar cada um isoladamente. A ideia de o que hoje alguns têm, não é? A igreja sou eu. A igreja não é uma pessoa, a igreja é a coletividade junta e reunida. E esta igreja se reúne para adorar ao Senhor. O retorno à centralidade das Escrituras foi uma marca daquele avivamento. E como nós conversamos, existe um estudioso que disse que aquele livro que foi resgatado, que foi perdido e encontrado depois, muito provavelmente foi o livro de Deuteronômio, que inclusive faz questão de destacar isso. Por exemplo, o professor pode fazer menção e até aproveitar e ler com os alunos alguns textos. Por exemplo, as especificações do lugar central da adoração, que nós acabamos de ver, está em Deuteronômio capítulo 12, versículos de 1 a 3. As maldições resultantes da desobediência, Deuteronômio 27 e 28. A celebração da Páscoa, Deuteronômio capítulo 16, versículos 1 e 8. A cerimônia da renovação da aliança, pastor, que foi observado também. E eu achei interessante é que não basta dizer apenas que acredita no que é correto, tem que demonstrar com atitude, que foi o que Ezequias fez. Ele chamou o povo para restabelecer a aliança, para dizer publicamente que estavam comprometidos com o Senhor. É o que está também no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 3. Devemos responder com feitos e fazer o que a fé requer. Então, avivamento não é só da boca para fora, é com atitudes. E isso por meio de publicar sua fé, seu testemunho, uma vez que isso é o que a Bíblia ensina. E, irmão Jonas, este avivamento em Josias nos traz grandes e profundas lições, né? Além de todas aquelas que já foram citadas aqui, que outras lições a gente pode extrair desta lição, nesta semana, para estar orientando o professor que nos acompanha? As lições, que são várias da vida de Josias, uma delas que eu quero destacar é a questão da humildade. É o reconhecimento de que ele precisava buscar a Deus para resolver o problema não somente dele, mas também o problema da nação. A nação precisava de ajuda, a nação precisava se voltar para Deus e ter os pecados perdoados e restabelecer a aliança. É a primeira lição que nós podemos tirar de Josias, a questão da humildade. A segunda, a centralidade das Escrituras. É muito interessante observar na vida de Josias, desde o momento que ele encontrou o livro, até, na verdade, o fim da vida dele, vai passando por tudo. A Escritura Sagrada vai ser o centro, vai ser o elemento norteador para ele. É curioso que lá em 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 2, ele reúne todos, ele não deixa ninguém de fora. É o sacerdote, é o profeta, é o povo. Mas reuniu para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então, a centralidade das Escrituras é outra grande lição, dizendo ao professor e aqueles que estão nos ouvindo, né? Ame a Bíblia, leia a Bíblia, ame a palavra de Deus e pratique o que está nela, porque é o caminho da vitória, é o caminho aí de qualquer crente que quer frutificar e quer ser santo. Bom, Lucena? Pastor, eu diria, entre outras coisas, que o quanto é importante entender de que é possível ser fiel a Deus em um cenário caótico, como foi o caso de Josias. E, sobretudo, também destacar a importância de determinadas pessoas para auxiliar. Nós vimos aqui Ilquias, Safã, Uda, pessoas chaves que tinham o mesmo propósito, a restauração da nação. Então, acredito que isso deve ser destacado também. Queridos irmãos, não poderíamos deixar de mencionar, nesta semana estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, uma data festiva, né? Cada professor, cada aluno, cada direção de escola
deve celebrar com muita alegria, com muito fervor, essa data maravilhosa, data da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui no estado de Pernambuco, todas as escolas bíblicas dominicais estarão colocando em prática o projeto do Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Esteja neste dia fazendo uma festa aí na sua igreja, convidando novos alunos para estarem sendo agregados a esta escola, que é a maior escola de teologia e de estudo bíblico-teológico do mundo. Queridos irmãos, na lição de hoje, nós vimos que a vida e reinado de Josias são a prova cabal de que é possível ser fiel ao Senhor, viver uma vida de santificação e experimentar um verdadeiro avivamento. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção toda especial. Professor Jonas, vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, já queremos, meu Deus, Te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar junto com os Teus filhos, com os Teus servos, para aprender a Tua santa e maravilhosa palavra. Senhor Jesus, queremos também Te pedir uma bênção especial pelo nosso pastor presidente José Alves, o homem de maior responsabilidade sobre essa igreja. Senhor, meu Deus, abençoa a superintendência das escolas bíblicas dominicais. Pai eterno, abençoa aquele professor que nesse momento está nos ouvindo. Deus eterno, usa de misericórdia com aquele aluno. Faz com que cada escola bíblica dominical, no dia de domingo, possa ser uma bênção para a vida de todas as pessoas. Salva almas, meu Deus. E Pai eterno, nos ajuda a amar mais a Tua palavra, assim como fez o rei Josias, que amou a Tua palavra e se corrigiu por ela. Nos ajuda a praticar mais isso em nossas vidas diárias. Te pedimos, te suplicamos, já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos sobre o reinado de Josias. Na próxima semana, encerraremos o trimestre estudando a lição de número 13 com o tema O Cativeiro de Judá. E esperamos contar mais uma vez com sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 22 horas e reprisa no sábado, às 16. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva e ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.